Bom dia, valente da fé. Marcos 4,40 diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Num comercial, uma mulher pergunta ao amigo que assiste a TV: O que você está procurando? Ele responde seriamente: Uma versão de mim mesmo que não toma decisões com base no medo, sem perceber que ela só queria saber o que ele gostava de assistir. Eu não esperava que um comercial me atingisse tão profundamente, mas me vi no lugar dessa pessoa, pois me sinto envergonhada pela maneira como o medo às vezes parece direcionar minha vida. Essa história é impressionante, contém uma lição sábia e profunda que desafia nossa resposta ao medo. Os discípulos de Jesus experimentaram o profundo poder do medo. É impressionante reconhecer que o medo nessa história era válido, tinha sentido de ser. Esta não é uma história sobre ansiedade irracional. Observe a linguagem do texto que descreve uma grande tempestade de vento, as ondas batem no barco e que o barco já estava sendo inundado. Isso foi real. Os discípulos eram pescadores ao longo da vida e conheciam o mar e podiam reconhecer um perigo genuíno e estavam convencidos de que morreriam. O terror se apoderou deles e sugeriram que Jesus, que dormia tranquilamente, talvez não se importasse com eles. Mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Foi nesse momento que Jesus acordou. Imagine o Senhor sentando lentamente, se alongando por um momento e depois saindo para ordenar que as ondas e o mar se acalmassem. E instantaneamente tudo se acalmou. A sua palavra, o cenário mudou. A pergunta dele é uma que todos devemos responder: por que você está com medo? O medo pode ser um sintoma de falta de fé. Ninguém nega que em alguns casos é. Imagine um cenário do pior caso ocorrendo no futuro. Pense o que seria um problemão para você, aquilo que te apavora, que te enche de medo. Mas lembre-se que Deus estará conosco nesse futuro. Vemos apenas ondas ou nossa atenção está voltada para Jesus que ainda repousa no barco? Mesmo que você não veja Jesus ou ele está tranquilamente descansando em algum lugar, ele tem o hábito engraçado de aparecer e transformar a cena em algo completamente diferente. A pior situação, a pior tempestade se desfaz na presença do Mestre. O medo distorceu a visão dos discípulos, cegando-os. Depois de repreender vento e ondas, Cristo confrontou os discípulos com duas perguntas: por que estão com medo, ainda não têm fé? As tempestades também assolam a nossa vida, não é mesmo? Mas as perguntas de Jesus podem nos ajudar a colocar nossos medos em perspectiva. A primeira pergunta nos convida a nomear nossos medos. A segunda nos convida a entregá-los a Cristo, que nos guiará, mesmo em meio às mais violentas tempestades da vida. Qual tempestade você enfrenta hoje? Quando surgem os medos e emoções, como entregá-los a Jesus? O que está causando temor em seu coração? O que está tentando roubar a sua paz? O que está afligindo a sua alma? Quais são as tempestades que você está enfrentando hoje? Não importa o que seja, não tenha medo ou não temas. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 vezes Deus ordena seu povo a não ter medo. Por quê? Porque Deus sabe que o medo, além de roubar a nossa paz, ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. Jesus tem poder para repreender as tempestades que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cega, as aflições que nos oprimem. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Fé e não medo
deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo, mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos, mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. Porque estão com medo, ainda não têm fé? Sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus, a ponto de não mais nos preocuparmos com as adversidades. Jesus estava dormindo no barco, não por indiferença ao problema, mas porque sabia que ficaria tudo bem. Ele sabia quem ele é e quem é Deus. Acalma o teu coração. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, também poderemos descansar, mesmo em meio às tempestades. Creia nisso, valente da fé. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te restaure, que o Senhor traga paz ao teu coração. A paz é aquela paz que o mundo não entende, que excede todo o entendimento humano. Essa paz que nos faz descansar em meio à tempestade. Que você seja instrumento de Deus hoje para trazer paz a um coração aflito. Que o Senhor te use tremendamente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um dia de paz e de vitórias.